Eu vou ficando maluca da cabeça, Rafael. Presidente Gabriela, a sala é sua. Pode? Tá bom, obrigada. Boa noite, Boa noite. tudo bem? Declaro aberta qual é a reunião, Marlene? Olha só, improvisação total. Acho que é a nona. Eu não Nona? anotei, porque. Ó, esse é meu filho já perturbando meu juízo. Nona reunião é, virtual, não é isso, Marlene? Isso. Tá. É, Primeiramente, agradeço a todos por estarem aqui, principalmente ao nosso palestrante da noite. Desculpe qualquer atraso e qualquer brincadeira, mas a diferença do leste é exatamente essa. Nós somos família mesmo, então a gente é muito autêntico, né? E acaba sendo muito familiar mesmo, muito família, que briga, que fala, que comenta e que tudo. Mas, enfim, é, convido a Marlene a fazer a diretora do protocolo, né, nesta reunião virtual. Por favor, Marlene. Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Marlene Almeida, associada representativa desse clube, classificação, Advocacia Civil e Família, hoje fazendo protocolo. A apresentação da mesa está composta pela nossa presidente, Gabriela Fernandes, nesse período 2024-25, a nossa palestrante, Tainara Stelzer, fisioterapeuta e presidente da Sociedade Brasileira de Escoliose, que será a nossa palestrante da noite. E a companheira Patrícia Magluta, presidente 2024-2025 do Rotary Clube Vesper. Agradeço a presença de todos os nossos convidados e que tenhamos uma boa reunião e uma excelente palestra. Devolvo a palavra para a nossa presidente, Gabriela. Obrigada, Marlene. É, Bom, convido a Tainara a fazer a palestra dela, né? E aí você diz aí se você vai deixar um tempinho para perguntas ou se pode te interromper, como é que você prefere. E é isso. Te convido agora para assumir, Ótimo, tá bom? Vou desligar o tá meu som. bom. Obrigada, meninas. Obrigada, Gabriela, Marlene, Patrícia, pelo convite, viu? A sociedade, né, brasileira agradece o convite de vocês todos e espero que a gente consiga manter mais laços, né, daqui para frente, tá? Pensando no melhor aí sempre para os pacientes. Eu não consegui, Patrícia, acho que eu te mandei mensagem, não sei se você viu, não consegui esperar meus slides. Você consegue mandar para mim aí? Me dá só um minutinho. Você quer que eu compartilhe? Pode ser, pode ser. Tá, só um instantinho, porque devido a esse Tá, problema técnico, eu eu vou me. acabei. Você pode ir falando, Tainara, para Sim, nós, por favor, isso, sobre a associação, a tá. instituição, né, a sociedade. Que enquanto Pode isso deixar. eu vou abrir tua apresentação e aí eu te aviso assim que ela te puder estar em tela. Obrigada. Ótimo. E como a Gabriela perguntou, vocês podem ir fazendo pergunta no meio, tá? Pode ficar à vontade para fazer uma discussão mesmo. Mas me chamo Tainara Stelz, sou fisioterapeuta. Eu moro aqui em Vitória, né, no Espírito Santo, e me formei na Universidade Federal do Espírito Santo e hoje sou a atual presidente da Sociedade Brasileira de Escoliose. A Sociedade Brasileira ela foi fundada oficialmente em fevereiro de 2023, né, com CNPJ. É uma sociedade sem fins lucrativos ou econômicos. E ela é formada hoje por diversos membros, não só fisioterapeutas, né? Temos membros ortesistas, membros médicos, membros pacientes e familiares com escolioses. Temos também voluntários, né, que são pessoas que querem abraçar a causa, tá? Então, assim, se alguém tiver interesse algum dia em participar, em ser membro, pode estar entrando em contato comigo. A gente tem todo um formulário para preenchimento para quem quer ser membro da sociedade também. Acho que foi até a Gabriela comentou na última reunião que acho que o filho teve escoliose, não foi, Gabriela? Foi, Tem meu filho escoliose? nasceu com escoliose. É isso. S, mais um S bem gritante. E Uhum. descobri sem querer dando de mamar. Dando de mamar, botando para arrotar assim, eu senti Uhum. aquele S, quer dizer, era Uhum. meses, né? Sei lá. Na realidade, ele tinha 6 meses quando eu descobri. Aí usou colete por um tempo e depois teve toda aquela preocupação de ter corcunda, né? Porque Sim. o médico falou que tinha essa propensão, eu nem sabia disso.
mas graças a Deus não. Nadou muito, né, para poder, e usou alguns aparelhos no pé e tal, para essa locomoção. Uhum. Tá, ótimo. Depois a Tainara, gente. já estou à sua disposição, tá? Quando eu puder. Tá, pode ir colocando que eu vou falando e aí depois a gente vai vendo junto. Tamanho. Pronto. Tá aparecendo pra vocês? Tá. Então, ali coloquei no primeiro slide, né, depois da capa, falando um pouquinho sobre a sociedade, que eu comecei falando já. Então, a gente tem por objetivo a promoção e a educação e a conscientização, né, sobre a escoliose. A gente sabe que a escoliose muita gente conhece, mas ainda é uma coisa muito desconhecida em vários lugares do Brasil. A gente tem muitos pacientes que demoram muito para descobrir, né, pessoas que descobrem muito tarde, quando já é um grau maior, quando já é um grau cirúrgico. Então, nosso objetivo principalmente é esse, né, tentar chegar, assim, aumentar essa informação de escoliose para o Brasil todo para as pessoas começarem a detectar precocemente, né, prevenindo aí a progressão da curva cada vez mais e evitando a evolução da curva para grau cirúrgico e grau mais grave, né? Então, eu coloquei um slidezinho falando também sobre, como eu já falei, né, sobre quem poderia ser membro da sociedade, que seria fisioterapeuta, um ortesista, um médico, um paciente ou familiar, um associado voluntário e temos também associados mantenedores da sociedade. Eu coloquei um mapinha ali, né, num slide, mostrando quais os estados brasileiros que temos hoje membros da sociedade. Então, acho que tem no total, acho que quase 15 estados hoje com membros da SBE. E então temos várias, né, vários colegas espalhados aí pelo Brasil. Hoje temos cerca de quase 69 membros na sociedade. Esse barulhinho é de dúvida? Não, né? Tá. Tô acostumada com o Google Meet, quase não uso o Zoom. Mas vamos lá. Botei no slide do lado do mapinha ali quem faz parte hoje do Conselho da Sociedade. Como vocês estavam comentando no começo da reunião, né? Que troca cada ano, né? Os de vocês, a gestão. O nosso a gente fica, por enquanto, a gente combinou que vai ser a cada 2 anos, agora troca. Então, atualmente eu sou a presidente, a Marcela é a minha vice-presidente. Temos a Isis Navarro, que foi a presidente do ano passado. A Cláudia, que é a futura presidente, que já fez a eleição das futuras também. A Naila Cordeiro, que é a futura vice-presidente, a Laisa, que está aqui assistindo, que é a tesoureira da atual gestão, e a Andréia Brasil, que é a tesoureira da gestão passada, tá? Esse é o conselho da sociedade hoje. A sociedade ela promove vários eventos durante o ano, então um deles é o Grupo Pais Atentos. Esse grupo a gente pensou em criar mais pensando mesmo nos pacientes, nos pais, então a gente faz, né, uma vez por mês uma reunião online gratuita, né, então a gente libera no Instagram, link, através de e-mail também, né, de redes sociais. Então a gente convida os pacientes e familiares a participarem das reuniões para estarem ali discutindo sobre o caso de cada um. A gente convida alguns pacientes, até nossos, né, de alguém da sociedade, a fazer um depoimento, uma palestrinha para contar como foi a sua história, como foi descobrir escoliose, como foi tratar a escoliose. E a gente convida também profissionais para discutir o caso do paciente. Geralmente tem médico, tem fisioterapeuta, tem alguém da área da saúde discutindo junto. E é bem legal porque os pacientes gostam de interagir, né? Saber como é que foi a historinha do outro coleguinha, para conseguir talvez perder o medo de usar o colete, ou talvez perder o medo de fazer uma cirurgia. Então a gente fez esse grupo mais pensando mesmo em uma coisa mais assim, leiga, até mais para os pais e pacientes ficarem mais à vontade para conversar e para contar a sua historinha. Um outro evento que a gente faz é o seminário avançado, que esse já é mais voltado para profissional. Então, assim, né, a gente coloca lá, geralmente a gente coloca a forma de inscrição através do Instagram, de e-mail também, de redes sociais em geral. A gente pede para pacientes voluntários que queiram ter seu caso discutido por profissionais enviarem para a gente o seu caso, né, com raio-x, com fotos, com questionáriozinho que a gente manda. Aí depois do questionário a gente bola, né, a nossa transmissão com slide também direitinho, uma vez por mês a gente faz o seminário. E aí a gente consegue discutir no seminário o caso do paciente, né? Qual é a conduta médica, qual é a conduta do físio. E é bom que o paciente consegue entender um pouco mais sobre o caso dele, que vai estar assistindo. Mas geralmente no seminário são vários profissionais mesmo discutindo. O paciente não está presente na discussão diretamente, são só os profissionais discutindo de forma científica ali cada caso que o paciente enviou. E um outro evento que a gente faz que por enquanto ele é anual. Na verdade, o Pais Atentos, ele é um mês sim, um mês não, ele alterna ele com o seminário avançado, né? E o Congresso Brasileiro a gente faz uma vez por ano. Então, a gente está indo já para o quinto Congresso Brasileiro de Escoliose, que será o ano que vem, em São Paulo. O último que teve foi agora também em junho desse ano, que também foi em São Paulo, tá? Que foi o quarto congresso, né? O CBE, que a gente chama. Aí botei só umas fotinhas ali para ilustrar. Na primeira foto tá toda a turma da organização do CBE, que foi agora do último que passou, tá? Então, assim, é um evento bem legal. A gente tem um público grande, né? Cerca de 200, 300 pessoas, contando com presencial, um pouquinho de online também. A gente tem palestrante nacional, palestrante internacional.
É um evento bem voltado também para a educação, né? Assim, para promoção de ciência, né? Pensando no assunto da escoliose. Então, a gente traz palestrantes renomados que têm abordagens novas de tratamento da escoliose, tanto cirúrgica quanto conservadora. Então, assim, é bem um evento científico mesmo, né? Pensando aí no tema da escoliose em geral. E agora eu vou começar falando um pouquinho mesmo da escoliose. Então, fica à vontade para ir perguntando durante os slides, tá? Eu falo rápido, mas se não entenderem, pode Taira, falar. você Pode você falar. pode me dar só um segundinho para eu acertar uma questão técnica? Porque você vai Posso, entrar posso. num assunto? Só um minutinho. Pronto, já tá Sim. ok. Tá, É porque eu ótimo. estava impedida de apertar um botãozinho por conta da. Voltou para Tá. todos? Obrigada. Voltou. Aqui. E Nada. Patrícia, nesse momento você voltou a gravar? Tá gravando? Não parei de gravar, não. Não? É porque apareceu alguma coisa aqui, eu achei que era isso, mas ok. Não, Obrigada. tá ok. Todo mundo aqui sabe que é uma escoliose? Ou só a Gabriela sabe porque teve no. É, Mas eu. Tá, então vamos descobrir um pouquinho mais agora. Então a isso. gente sabe. A gente sabe que a escoliose, muita gente às vezes acha que é uma postura errada, né? E assim, realmente é uma postura errada, mas é um pouco mais a fundo do que isso. Então, a gente fala hoje que a escoliose é uma condição tridimensional da coluna. Por que que a gente fala que ela é tridimensional? Porque ela acontece em três planos, né? Então, ela faz um desvio frontal. Então, a gente olha o paciente, às vezes, de frente, aquele paciente que vai estar inclinado para um lado, né? Pode ser um S, pode ser um C. Então, esse é o desvio frontal, que a gente chama, né, das três dimensões. Ela faz um desvio também no plano axial, que seria, no caso, uma torção do tronco. Então, ela inclina e ela gira um pouquinho. Então, às vezes, na menina, no sinal da escoliose, a gente vê que tem um seio maior que o outro, né? Ou uma costela mais para frente que a outra, esse pode ser um indício da escoliose, tá? Então, frontal e axial. E outra coisa que ela faz é um distúrbio das curvas no plano sagital. O plano sagital é quando a gente olha o paciente de lado, né? De perfil. Então, muitas vezes, a escoliose, ela faz uma retificação da torácica. Então, um paciente, talvez, né, que não tem uma escoliose, ele teria uma cifose normal, que não é uma corcunda, mas a gente tem uma cifosezinha que é o normal que todo mundo tem. Mas o paciente com escoliose, ele acaba, às vezes, fazendo o contrário, ele acaba ficando um pouco retinho demais, ele faz uma inversão da torácica, ele vai para frente, tá? Não é sempre, mas em alguns casos acontece. Então, a gente fala que ela faz um distúrbio em três planos, né, da coluna vertebral. Então, assim, se a gente descobre, talvez, a escoliose no paciente mais novinho, talvez apenas com um distúrbio leve, né, que seria uma inclinação leve, uma rotação pequenininha, a gente consegue, talvez, intervir já com exercício específico para isso, para segurar e para não aumentar e não virar uma torção maior enquanto o paciente está crescendo. É o nosso objetivo. Então, a gente fala hoje para ser uma escoliose de verdade. O paciente tem que ter pelo menos 10 graus de inclinação no plano frontal e alguma rotação detectada ali no exame físico e no exame radiográfico também, tá? Então, aqui eu coloquei só para ilustrar o que eu acabei de falar, né? Que nas dimensões que ela acontece, primeiro é o plano frontal, que o paciente cai para o lado um pouquinho. De lado pode acontecer esse plano sagital que eu falei, que é ficar um pouco retinho demais na torácica, né? Uma inversão ali, desequilíbrio das curvas no plano sagital. E quando o paciente vai para frente, levar a mão no chão, a gente vê aquele lado mais alto da coluninha, que é a adiposidade, que é a rotação, que é o plano axial, tá? Mas a escoliose é por má postura? Não. A escoliose, a má postura não é a causa da escoliose. Mas, por Ah, exemplo, se o paciente ele já tem uma escoliose, ele senta sempre, ele anda com a mochilinha sempre de um lado só, ele senta sempre para um lado só, ele já tem uma escoliose que é para esse lado, pode ser que talvez ele se agrave um pouquinho com o tempo sem saber, sem tratar, tá? Mas a má postura não causa uma escoliose. Existem várias pessoas estudando ainda a causa da escoliose, tá, Marlene? Não tem uma causa exatamente diagnosticada ainda para a escoliose. Tem vários Ah, tipos de escoliose que eu vou falar daqui a pouquinho dos tipos para vocês eu ia entenderem um pouquinho perguntar isso mais. agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Meu filho tem uma costela a mais, um par de costelas a mais, né? Não Uhum. sei quantas costelas a gente tem, não tenho nem ideia, mas eu sei que ele tem uma a mais. Isso Sim. seria uma tendência a ter escoliose por ter um alongamento maior e ele, sei lá, É, não se tem que fazer sabe. todo. Não se sabe ao certo, mas talvez por ter uma má formação, alguma coisa pode ter provocado um desequilíbrio das curvas ali, né? Talvez, mas não pode ter certeza que foi por isso, né? Que ele teve um Não, desenvolvimento da escoliose, tá? entendi. Tá. Eu vou falar um pouquinho mais disso nos próximos slides para vocês entenderem mais da causa e da classificação, tá? Então, a gente fala, né, que a classificação da escoliose, ela pode ser uma idiopática ou não essencial. O que que é isso? A escoliose, ela é de origem, nesse caso, ela seria de origem desconhecida. Então, provavelmente, é devido a diversas causas. Então, a gente falou hoje que 80% da escoliose, ela não tem uma causa exatamente definida ainda. As pessoas estão tentando descobrir a causa exata da escoliose. Mas tem coisas por trás que a gente começa já, né, a tentar, a estudos a levarem à conclusão de onde poderia estar vindo a escoliose. Mas nada muito certeiro ainda, tá? Quando é uma escoliose que a gente sabe de onde que vem, a gente fala que é uma escoliose não idiopática. O que que seria isso?
Por exemplo, uma escoliose congênita. O que é uma escoliose congênita? Quando o paciente nasce com alguma má formação. Então, às vezes tem uma vértebrazinha que nasceu com uma má formação diferente das vértebras normais. Isso vai causando o distúrbio das curvas. Então, coisas que vêm talvez de mais novinho mesmo na barriga da mamãe que podem ter provocado algum distúrbio ali e gerado uma escoliose com crescimento. Aí, uma escoliose não idiopática, ela tem uma causa, certo? Pode ter escoliose de adaptação, quando o paciente, por exemplo, tem uma dor muito forte, ele anda um pouquinho assim para fugir da dor. Aí ele chega no consultório assim, né, pro lado. A gente pensa que é uma escoliose, mas não é uma escoliose verdadeira, porque é uma escoliose provocada pela dor. Mas quando a gente alivia a dor, a escoliose por si só já melhora. Então não é uma escoliose verdadeira também. Pode ter uma escoliose neuromuscular, quando o paciente tem alguma alteração de base, né, por exemplo, algum problema neurológico, que pode estar gerando uma escoliose ali, né, por trás da causa da escoliose. Aí também é uma escoliose não idiopática. Uma escoliose antálgica e uma atitude escoliótica. Talvez um paciente que tem uma diferença de perna muito grande, que provoca um desequilíbrio da pelve, isso pode causar uma escoliose também, né? Mas seria uma escoliose que a gente fala que tem uma causa, que seria também uma escoliose não idiopática, tá? Então, a maioria ela é idiopática, a gente não tem uma causa exata ainda, certo? Então, a maioria ela vem da onde? A maioria ela vem na adolescência, que é a fase do estirão, que é a fase que mais aparece nas crianças. Ela vem do nada na adolescência e começa a aumentar, se a gente não trata, e acaba terminando de crescer, às vezes, com um grau grande se não cuidar a tempo. A maioria, sim, né? Que a gente tem visto aí na avaliação clínica, né, e na literatura também. E hoje a prevalência da escoliose no Brasil ela varia entre 2 a 4% em adolescentes com idade entre 10 a 16 anos, né, como eu falei, que é a idade que mais aparece. E a progressão da escoliose idiopática ela é mais frequente vista em meninas. As meninas têm muito mais, né, aparecido com escoliose do que os meninos. As meninas nascem com um gene que ele tem mais predisposição a desenvolver escoliose do que os meninos. Fomos premiadas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se ainda, hoje nunca mais vi. Normalmente era menina, engraçado, que você falou, né? Agora eu me lembrei. Que usava aqueles coletes. Aquilo era para escoliose? Sim, Sabe? eu vou até mostrar a fotinha dele. É o colete de Milwaukee, né? Que ele tinha no pescoço, né? Isso. É, ele é um tipo de colete para escoliose idiopática também. Hoje a gente tem coletes mais modernos, né? Graças a Deus que ele era muito desconfortável, mas ele foi por muito tempo a única opção, né? Porque só tinha quase ele. E é na adolescência que se encontram os maiores casos, né? Engraçado. Meu filho Isso. nasceu com escoliose. É curioso isso também, né? A dele tá bem característica de ser uma congênita mesmo, né? Por motivos É, aí que tá bem é. diferente. Tá, obrigada. Nada. Então aqui a gente colocou, só para a gente resumir, a classificação da escoliose também de acordo com a idade, com o ângulo, né, e com a topografia. Eu não sei se a Gabriela vai lembrar o tamanho da curva do filho dela, pra gente talvez, né? Não, né? Mas assim, quando a gente fala que a gente tem uma curva, por exemplo, de 5 a 15 graus, é bem leve ainda, né? De 16 a 24 começa a ser moderada. Quando passa de 35 para 44 começa a ser moderada severa. E com mais que 45, né, começa a ser classificada como severa e começam a pensar já talvez na cirurgia com mais que 50 graus, tá? Não lembro, não tenho ideia, mas eu vou procurar o raio-x dele que eu tenho aqui. Ótimo. Só Pode até me para mandar te depois. mandar para você ver. Pode me mandar. Isso. E aí, tá. Aqui eu coloquei só pra gente entender, então, por que que a gente trata a escoliose, assim, meio que sabendo que ela não tem uma causa tão exata, assim, né, quando ela vem idiopática na adolescência, e talvez sem saber o tanto que ela aumentaria ou não. Então, assim, a gente tem alguns fatores que a gente pode, talvez, ali, que são, a gente fala que a gente pode dizer se ela vai, talvez, aumentar muito ou não, né? A gente tem continhas que a gente faz fatores de progressão para descobrir um pouco mais sobre isso. Essa é uma foto de um raio-x de um paciente meu, ó. Não sei se vocês conseguem ver. O raio-x da esquerda, de maio de 2019, que está escrito embaixo de azulzinho. O da esquerda, ele estava bem retinho, né, no começo. Então, ele descobriu, ele fez o raio-x nessa época porque ele estava com uma coisa de falta de ar, e foi no médico, fez o raio-x pro pulmão, né, para ver como é que estava a parte respiratória. E aí viu que tinha um desviozinho pequeno na coluna. Ele devia ter talvez ali uns 10, no máximo uns 15 graus, nesse primeiro raio-x que tem ali na esquerda. Aí nessa época, foi perto da época da pandemia até, o médico falou que era muito levinho e tal, que não era nada demais, que podia ficar tranquilo que não era uma escoliose grave. Aí a mãe foi pra casa, depois veio a pandemia, começou a não poder sair de casa, né? Ficava estudando online o tempo todo, sentadinha em casa, muito tempo parado. Aí de 2019 para 2021, ninguém observou que a escoliose estava aumentando, né? Porque acabou que era um assunto leigo, ninguém em casa sabia muito do assunto, um assunto, né, desconhecido. E aí foi aumentando e em 2021 ele estava já com 55 graus. Esse raio-x da direita, o último, tá vendo? Ele evoluiu para 55. E 55 na teoria já é um grau cirúrgico, né? Então, assim, como ele deixou, ele foi observando, e assim, o médico falou que não era nada grave, né, na época, então não deixou para lá, acabou não cuidando. Então ele evoluiu muito rápido, né? Não é muito comum aumentar tão rápido assim em pouco tempo, mas ele foi tipo de 15 graus para 55 graus de 2019 para 2021. Então, assim, no caso dele, ele veio para mim já com grau cirúrgico, só que ele era muito pequenininho, ele ia crescendo, ele tinha na época de 12 aninhos. Então a gente colocou o colete para estabilizar, para a curva não continuar aumentando como estava aumentando. Ele começou a fazer o exercício específico, né, para escoliose também.
A gente só foi estabilizando até ele terminar de crescer um pouquinho mais. Ele fez a cirurgia com 15 aninhos. Então, assim, ele segurou a escoliose por um tempo com colete para conseguir ir para a cirurgia com uma escoliose mais tranquila, sem ter progredido tanto enquanto ele estava crescendo, tá? Então, assim, só para mostrar que às vezes a escoliose aumenta muito. Por isso a gente tem que sempre, assim, né, falar muito de escoliose, divulgar muito sobre escoliose, para as pessoas entenderem, assim, que tem que observar os sinais da escoliose, talvez um pai, uma mãe em casa mais cedo, né, para descobrir mais cedo, para tratar mais cedo. Se ele tivesse tratado, talvez, a escoliose ali no comecinho, no primeiro raio-x, com exercício já básicozinho, né, para estabilizar, os exercícios específicos, talvez não teria aumentado tanto, né? Mas cada caso é um caso. E como é que a gente sabe, talvez, que uma escoliose pode aumentar tanto ou não? É, primeira coisa, a gente sabe que a escoliose ela sempre aumenta muito na fase do estirão. Então, assim, quando o paciente está crescendo, tem alguma chance de aumentar a escoliose no crescimento do paciente. E aquela fase do estirão dos meninos e das meninas, que é na puberdade, né? As meninas é dos 10 aos 14 aninhos, os meninos dos 12 aos 16, é a fase que a escoliose mais pode dar aquele boom de aumentar, porque é a fase que eles estão crescendo muito rápido. Então, essa fase é a fase que a gente tem que estar sempre alerta, né? Cobrando os pais, talvez, né? Avaliando um irmão, um tio, um primo, né? Comentando sobre isso para tentar descobrir, talvez, essa fase, tá? E além de outros fatores, né? Então, as meninas, né, têm mais predisposição do que os meninos. Enfim, o final de maturação que a gente pode estar avaliando também, né, para ver se está no período realmente do estirão ou não. Então, só para mostrar que a escoliose ela é silenciosa. Então, às vezes ela vem devagarinho, a escoliose geralmente não dói, ainda mais num paciente assim, né, adolescente, mesmo com 55 graus não dói. Então, assim, ele descobriu com 55 sem dor, porque foi no médico de novo, viu que já estava um pouquinho mais desalinhado, né, esteticamente, aí fez o raio-x de novo e viu que estava com 55, tá? E como é que a gente sabe também, assim, essa questão de grau, né, de escoliose? A literatura mostra que tem um certo ponto de corte crítico, né? O que que é isso? Por exemplo, quando o paciente termina de crescer com um grau entre 30 e 50 graus, é um grau que a gente fala que é um grau ainda importante, porque é um grau que vai continuar, talvez, aumentando um pouquinho na vida adulta. Então, assim, a gente fala que tratar um paciente na adolescência, nosso maior objetivo é que ele termine de crescer com menos que 30. Porque com mais que 30 pode ser que ele tenha alguma ainda progressão quando ele estiver na fase adulta. Ele vai ter que continuar se preocupando, cuidando um pouquinho da escoliose, né? Avaliando, fazendo exame, talvez com uma certa rotina, para ver se está tendo alguma progressão ou não. Com menos que 30 a gente fica mais tranquilo, porque a escoliose tende a se estabilizar, ela tende a não aumentar mais na vida adulta, tá? E o que que é o tratamento da escoliose hoje, então, né, no Brasil? Então, tratar a escoliose conservadoramente, que não é cirurgicamente, inclui fazer um exercício específico para a escoliose, que eu vou falar um pouquinho depois o que que é esse exercício, né, que a gente fala que é um método específico hoje que surgiu para a escoliose de exercício, e talvez usar o colete se for um grau indicativo de colete. Então, esse é o método conservador de tratar a escoliose hoje no Brasil. Então, existem diversos tipos de colete, pode pular o slide também, tá? Paty. Aqui eu só coloquei, então, assim, o que acontece, só pra gente saber se a gente não trata uma escoliose, como eu dei o exemplo do meu paciente ali em cima, né, que era o Gui. Boa noite, Diva. Então, assim, o paciente que tem uma escoliose que não trata, que vai virando uma escoliose muito grave, ele vai virando um grau que vai evoluir para cirurgia, né, infelizmente. Igual a fotinha que eu coloquei com um paciente que já tem um grau cirúrgico, né, que é uma escoliose bem agressiva, dá pra ver que a estética tá bem, né, comprometida. Então, assim, nesse caso a gente vai para cirurgia, mas é uma cirurgia um pouco mais agressiva, um pouco mais demorada, né, porque tem um grau muito importante, um pouco mais, uma cirurgia um pouco mais complicada até mesmo para a equipe médica, né, porque demora um pouco mais para fazer o trabalho de correção cirúrgico. É uma cirurgia grande, né? Porque a gente tem que abrir toda a parte ali, né? Onde vai ser a cirurgia da coluna. É uma cirurgia que demora a recuperação, porque tem todo um pós-operatório para recuperar a dor, recuperar a mobilidade, a força. Então, o pior cenário é chegar no cenário, assim, de uma escoliose grave. Então, se a gente consegue descobrir realmente um pouco mais cedo, segurar, estabilizar, o paciente não vai evoluir para um grau tão grande assim. E no próximo slide eu coloquei só umas fotinhas para ilustrar os tratamentos hoje que ainda são indicados no Brasil, tá? Então, assim, quando a gente fala em escoliose, muitas vezes os profissionais já pensam, vamos fazer um RPG, vamos fazer um pilates, ou uma natação, ou uma coisa para trabalhar um pouco a força muscular da coluna, ou vamos até esperar para ver quando é um grau muito levinho, não vai aumentar muito levinho, vamos esperar para ver. Então, a gente fala que isso é o pior cenário, né? Porque, assim, a gente não pode nunca esperar para ver. Mesmo que seja um grau levinho, a gente tem que sempre estar, talvez, acompanhando, orientando os pais. Se observar algum sinal de piora, voltar para começar o exercício, para não deixar até gravar, tá? Eu coloquei de vermelhinho ali o RPG, o pilates, a natação. Não quer dizer que eles são contraindicados para escoliose, tá, pessoal? Até porque por muitos anos eles foram os únicos métodos, né, que tinham, né, talvez para segurar e para tratar a escoliose de alguma forma. Só que hoje a gente sabe pela literatura que a gente tem métodos muito mais eficazes e comprovados cientificamente que realmente funcionam para segurar a escoliose, né? Para não deixar a curva progredir enquanto o paciente está crescendo. Então, esses métodos de RPG, pilates, eles podem ser usados como para agregar, assim, né? Para ganhar um pouco mais ali de força, de estabilidade, de mobilidade, mas não são um padrão ouro para tratar a escoliose. Então, assim, hoje o padrão ouro seria o que a gente chama de exercício específico para escoliose. Então, hoje o paciente ele vem para a gente já no consultório com a cartinha, às vezes, do médico, né? Paciente para fazer exercício específico para escoliose, não mais para RPG, por exemplo. Que é um método que tem se mostrado mais eficaz realmente de tratamento para corrigir as curvas, tá? Aqui Eu vou no falar um Brasil, pouco.
serve também paliativo? Quiropraxia? É, Talvez só para questão, talvez, de alívio de alguma dor, talvez com um paciente adulto, por exemplo, mas para corrigir a curva, não. Hã? não. Não. A cura é só com cirurgia ou o tratamento também cura? Ou não tem Escoliose, cura, só um tratamento depois que isso aí. tem? Isso, a escoliose, infelizmente, ela não tem cura, é só um tratamento para estabilizar, tá? Às vezes Pois nem a cirurgia consegue zerar a escoliose, fica às vezes um pouquinho de escoliose mesmo com a cirurgia. Pode falar. é, o Breno, né? Ele teve escoliose e aquele S que tá ali era bem aquilo mesmo. Só que era um toquinho de pessoa, né? Pequenininho, 50 centímetros. E ele usou o colete, não me lembro quanto tempo, um ano talvez, não sei, 6 meses, não me lembro. E depois ele acompanhou, o ortopedista acompanhou ele até ficar adulto, né? Eles, aliás, eles continuam indo no mesmo ortopedista ainda, que foi professor do meu marido, ele, né? Sim, E, e ele nunca mais teve nada. Agora, ele nadou muito. Na época, o que ele sim, pedia pra ele era só nadar. É sim, porque, assim, ele não tem escoliose hoje. Não sei. Assim como veio, foi sim, embora. É, assim, é meio sem explicação explicar, sabe? sim, Ele usou para o pé, ele, sabe? Ele sim. Tinha várias coisas, né, assim, ponto, sabe? de... eu É, teria que ver o raio-x dele, porque, assim, acho difícil ele tinha realmente uma escoliose verdadeira se ela se zerou. Talvez ele tenha algum grau, ainda menos, mas talvez ele ainda tenha, entendeu? sim, nunca parei. Agora, você explicando, é que a gente para pensar do que aconteceu, o que foi feito na época, né? Que ele tem 29, né? Deve E, ter sido muito, né? O que se faz, sim, dose. Mas é uma curiosidade que eu até estou tendo agora. Vou pedir para ele fazer o raio-x só para comparar com aquele, sim. né? Interessante. Me manda que eu fiquei curiosa também. A gente consegue, sim, tipo assim, o uso Né? do colete, do exercício, ele consegue reduzir um pouco a curva, mas zerar a curva, assim, bem difícil. Só se for um paciente com uma curva muito levinha ali, de 20, 15 graus, talvez muito novinho, a gente consegue, talvez, empurrar um pouquinho mais, né? Assim, aí, por exemplo, a gente para pensar que a gente pensa que é só escoliose, né? Uhum. Penso porque eu tive um filho assim, mas, por exemplo, ele já tem 5 âncoras no ombro, entendeu? Então, assim, não sei se isso é proveniente da escoliose especificamente, mas você vê que ele tem alguma coisa genética de má formação de osso, É, musculatura, ou de sustentação, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, é importante a gente manter, né? É, um e equilíbrio. Essa que é a grande verdade, né? com certeza. Pelo que você falou, ele deve ter alguma alteração, talvez, de base, que tenha gerado todo esse, né, quadro aí no corpo dele, não só da Sim, escoliose, né? exatamente, já pelas duas costelas, pode ter desnível de bacia, enfim, não sei, estou fosforilando aqui, como vocês falam. Sim, mas depois me manda o raio-x que eu te ajudo a pensar um pouquinho sobre a escoliose dele também. Eu tenho uma dúvida, Tainara, com tudo que vocês falaram. Porque, assim, Sim, o RPG, sempre foi passado para mim que o RPG havia muito trabalho de tração e era bem mais forte que o Pilates, que é uma coisa que, né, às vezes, muitas vezes é feita com o peso do próprio corpo. A natação também tem essa tração, né? O ato de puxar o corpo da água deve fazer uma força suficiente para essa tração de você tentar manter o próprio peso do corpo na água ou fora dela. Ela é o que faz forçar essa coluna estar um pouco mais reta? Faz sentido isso? talvez um pouquinho, mas não tanto quanto o RPG. Assim, o RPG a gente faz muita realmente tração, descompressão até manual, né, nas posturas do RPG. Talvez Ah, o motivo dos médicos mandarem tanto para natação é porque ela trabalha muito essa coisa de força de tronco, né, estabilização do tronco, né, pensando na força muscular mesmo. A gente tem hoje um estudo na literatura, se eu não me engano, que ele fala um pouquinho dessa questão da relação da natação com a escoliose. Eu acho que eles tentaram investigar no estudo, talvez o Laisa tá aí, pode me corrigir se estiver errado, tá, Laisa? Eles tentaram investigar, porque como a natação faz movimento assimétrico, né, de um lado para o outro, não era tão legal para a escoliose, porque você acaba, talvez, tensionando mais um lado da curva do que o outro também, entende? Então, assim, então acaba que não é um tratamento ideal para escoliose. Até ajuda, talvez, a pegar uma força, mas não seria um padrão É, exatamente para uma escoliose. curiosidade, uma curiosidade, o que o Breno fazia muito, muito, era nado borboleta, onde você faz o movimento dos dois ao mesmo tempo, e Sim. indicativo, senão, mas o médico pedia para ele fazer muito borboleta, e não fazer um de cada, sabe o que eu quero dizer? Quando Uhum. você Sim, sim. Ele fazia com o movimento do tronco. Aham, entendi.
ter alguma É, coisa de alinhamento, né? Não sei. sim, é. É, Verdade. talvez tudo isso tenha ajudado, né, a deixar o tronco mais estável E junto com o colete, e ele não teve uma progressão da curva, que bom, né? Uhum. é, sim, 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 Tá. verdade. Tá. Eu vou falar um pouquinho mais do que a gente usa hoje de exercício também. Aí é Hum, no próximo slide já. Então, falando, o que que é esse exercício que a gente fala que é específico para escoliose, que é até a sigla PSSE, né, que é em inglês que a gente vê nos estudos. Então, uhum, assim, são métodos que foram criados até fora do Brasil, né? Eles focam muito no princípio de autocorreção, principalmente. Então, assim, por exemplo, hoje no consultório o paciente vem para mim, eu faço uma avaliação de todo o quadro, né, do raio-x, fisicamente também como é que ele tá. A gente monta uma série de exercícios de autocorreção em cima disso. Então, o paciente ele vai aprender onde que ele tem que derrotar o lado certo da rotação, onde que ele vai inclinar para o lado certo sozinho. Então, ele faz toda a correção sozinho da curva dentro dele, ele consegue manter essa correção por um tempinho, aí ele consegue fazer qualquer exercício com essa correção dentro dele. Então, ele vai treinando a levantar, abaixar, sentar, pular, correr, tudo mantendo essa correção dentro dele. Então, assim, por exemplo, no RPG, que eu já trabalhei com RPG antes, não sei se também aqui já fez o RPG. A gente bota muito o paciente paradinho na postura estática. O paciente fica paradinho, deitado com a mão para cima, né? Esticando, paradinho sentado, paradinho na parede, respirando e fazendo um pouquinho da correção também. Só que é muito mais parado, é mais estático. Então, o que a gente faz agora no método de autocorreção, o paciente faz um pouco mais, ali, talvez, de movimentos, pensando na correção, trabalhando a consciência corporal dele o tempo todo também. Então, assim, são métodos que têm muito mais comprovação científica hoje para tratar a escoliose do que os métodos de antigamente, vamos dizer assim, tá? Então, assim, hoje a gente vê na literatura que são sete esses métodos, né? Que eu até listei ele para vocês saberem, terem conhecimento, mas são métodos que vieram todos de fora, nenhum é método brasileiro por enquanto, tá? Então, são métodos que tratam escoliose de forma cientificamente comprovada, né? Que tem artigo que realmente fala que funciona tratando os pacientes ali, né? E acompanhando, tá? Aqui só para lembrar, tá quase acabando esse slide, tá, pessoal? Tô falando muito, né? É... Tá, então aqui, pra gente separar pelo ângulo, vamos supor que apareça alguém para vocês um dia, né, na família. Então, se a gente tem um ângulo de escoliose de inclinação de 0 a 10 graus, lembra que eu falei que para ser uma escoliose verdadeira tem que ter mais que 10. Então, 0 a 10 não é uma escoliose de verdade ainda. Então, a gente fala que a nossa indicação seria observar. Mas a gente nunca só observa, né? Eu acabo pedindo para voltar depois de uns tantos meses, pra gente dar uma olhadinha de novo, pra ver se nada piorou, né? Porque não é uma escoliose verdadeira ainda. De 10 a 25 já é uma escoliose, então a gente começa a tratar. De 10 a 25 a gente consegue tratar ainda só com exercício específico, né? Que são os PSSE que eu falei ali atrás. Quando passa de 25, a gente não consegue mais segurar só com exercício. A gente tem que botar o colete junto, então a gente não consegue trabalhar só o exercício de segurar, acaba aumentando mesmo assim. Então, passou de 25, a gente coloca o colete para conseguir segurar a curvinha junto com o exercício. E quando chega num grau mais que 50, 50 ou mais, já é o indicativo de cirúrgico, já é um grau mais grave, pode ter comprometimentos maiores na vida adulta por causa da escoliose, tá? Aqui só para ilustrar alguns sinais de alerta de como descobrir talvez uma escoliose em casa, né? Então a gente vê no paciente, por exemplo, de costas, um ombro mais alto que o outro, que é muito característico da escoliose, né? Quando uma escápula fica mais alta que a outra. A gente vê uma cinturinha mais marcadinha que a outra, né? Que é muito comum na escoliose também, nas meninas, nos meninos. A gente vê de frente nas meninas, às vezes, como eu falei, um seio maior que o outro, porque a escoliose roda um pouquinho quando é uma escoliose um pouco mais alta, tá? E às vezes vai como inclinação da cabeça, até a cabeça vai compensar por algum ladinho contrário da curva, mas geralmente o mais importante é isso, é o ombro, cinturinha e a rotação que a gente vê, né, ali na parte anterior ou na parte da costela, quando o paciente está em pé. E quando a gente pede para o paciente levar as mãos no chão, a gente olha por trás do paciente, que é o famoso teste de Adams, né, para descobrir a escoliose, a gente vê aquela rotação, que é um ladinho maior que o outro, que a gente fala que é a gibosidade, né? Não sei se a Gabriela já observou no filho dela, mas é um teste muito comum que a gente fala para o paciente até, talvez assim, passar para o filho, passar para o pai, para o tio, para descobrir em casa a escoliose mais cedo. Que é fácil de fazer sozinho, né? Posso É só fazer isso? Posso pode, fazer pode, isso que está aqui nesse slide nele? pode sim, tá? Quando ele Aí se você vier. ver, pode mandar até foto para mim, que depois eu dou uma olhadinha. Ah, tá. Vou fazer. Tá. Aí aqui os coletes, alguém comentou dos coletes, né? Então aqui são os coletes que a gente mais vê hoje no Brasil, tá? O primeiro colete da esquerda, que é bem, né, assim, esteticamente ruim, é o colete de Milwaukee, que ele vem até o pescoço, certo? Então é um colete mais antigo, ele foi criado em 1945, e é um colete que ele tinha uma função de estabilizar um pouquinho, né, deixando o paciente um pouco mais reto, só que ele só fazia a correção no plano frontal, ele só empurrava um pouquinho ali, não muitas curvas, né, no plano frontal. Ele não conseguia fazer aquele plano axial, que era derrotar para o lado certo, como eu falei, né, que tem que acontecer, né, porque a escoliose roda, gente. E ele deixava o paciente muito reto, assim, pra frente, né? E ficar muito reto pra. Muito, né, mãe? Né, Gabi, que você elogia no seu filho, né? Então, ficar muito reto pra frente não é tão legal mais hoje pra escoliose. Muita retificação pode ser ruim pra escoliose. E como não faz a rotação, acaba não corrigindo muito bem. Pode falar. Ela usou aquele colete aqui, assim, até o quadril só. Só esse Tá? colete intermediário. Ele era muito novinho, 1 ano ele tinha. Sim.
Então, Sim, são, não são esses todos tão assim. entendi. Depois, no crescimento, ele não usou mais, então, né? Na verdade, eu nem me lembro se era feito de gesso, eu acho que era fibra de vidro, alguma coisa assim, não me Ah, lembro. entendi. Entendi. É mais novinhos, tem outra opção mesmo. Tem o dinheiro também, né? Que eles usam quando é bebê. Tá. Então, essa é uma opção que tinha, né? Que ainda tem. Então, por exemplo, hoje no SUS, aqui em Vitória, acho que a maioria dos lugares ainda no Brasil, no SUS não existe ainda um colete mais novo, que é o 3D, por exemplo. Ele existe ainda do pescoço, que é o de Milwaukee, né? Infelizmente, porque é um colete mais barato pro SUS, né? Só que é um colete que não corrige. O paciente às vezes usa ele anos e ainda assim a escoliose está aumentando. Então, assim, é uma tortura, né? Usar um colete assim, e ainda assim a escoliose está progredindo, porque talvez não conseguiu comprar um outro colete melhor. Tá? Aí depois veio o colete do meio ali da foto com a menininha, né? Que é o colete de Boston, que era um pouco melhor já que o colete de Milwaukee. E atualmente o colete que a gente sabe que ele é mais eficaz, né? Que ele tem mostrado mais comprovação, porque ele realmente faz a derrotação, faz a inclinação, faz todo o plano certinho da escoliose. Ele é capaz até de reduzir um pouquinho a escoliose com o tratamento certinho. É o colete 3D, Rigo Chanot, né? Que é o modelo que a gente chama, que é o da direita, tá? Então esse é o modelo mais confortável, ele não aparece tanto, né, embaixo da roupa, ele tem mais forma de ventilação por causa desse buraquinho que ele tem atrás, né, de expansão. Então, ele é muito mais confortável que os outros dois da esquerda e tem muito mais correção. Só que, infelizmente, é um colete mais caro, né, hoje no Brasil. Esses coletes são feitos sob medida para cada caso, é isso? É, exatamente. Entendi. Então, Infelizmente, né? que a gente possa, por exemplo, um colete caro desse, que a gente possa reutilizar ele, entende? Não, Sim, não, já pensei nisso, mas não dá. Tem um monte guardado aqui, né? Porque a gente não consegue passar para outro paciente, porque ele é feito não realmente sob medida. O máximo que a gente consegue pegar uma pecinha, assim, né? Um velcrozinho, uma fivela, tirar e colocar no outro. Mas usar o colete mesmo tem. não dá. Então, para prender alguma coisa, mas o colete em si é muito individualizado, né? É, É é. uma pena, porque a gente poderia fazer assim um projeto onde as pessoas Sim, teriam uma vida melhor, né? Que estabilizariam a escoliose mesmo, né? sim, É, eu já pensei, também já pensei, mas infelizmente não dá, assim, não para dá. adaptar, por exemplo, né? Não dá pra gente, porque ele faz sob medida, né? No molde, da Sim, impressão, enfim. sim, tá. Aí o próximo slide eu coloquei só para falar que o trabalho de escoliose hoje é um trabalho então, em equipe, em família, né? Não adianta o paciente só vir aqui no consultório, passar um dever de casa e o pai não acompanhar, a mãe não acompanhar, e não usar o colete direitinho em casa, e não ter talvez até um psicólogo junto, porque é difícil aceitar ter que usar o colete, né, na adolescência, que dá vergonha, é muito comum no começo não aceitar muito bem o colete. Então é todo um trabalho de médico, de psicologia, ortesista, fisioterapeuta, e todo mundo ali trabalhando em conjunto para o melhor do paciente. Sim. Eu, O co- colete eu coloquei, pode esculpido, né? falar? O colete é esculpido, literalmente, né? Exatamente, exatamente. Né? Aqui eu coloquei umas fotinhas no próximo slide, só de alguns pacientes meus que têm fotos autorizadas, né? Só para vocês verem como é a evolução. São pacientes que usaram todos o colete 3D, Rigo Chanot, e que fizeram o método de autocorreção que eu falei que é o SEIAS, né? Que é o método específico para escoliose. Então faziam o dever de casa todo dia direitinho, vinham no consultório uma vez por semana e usava o colete 20 horas por dia, né? Que é um protocolo que a gente usa para fazer realmente efeito. Então, essa paciente aí da primeira, ela tinha um grau cirúrgico já, tá da foto da O- esquerda, né? é, a esquerda tinha muita diferença em um ano, assim. Ela saiu da cirurgia, inclusive. Ela tinha quase 50, ela foi para 35 quase na foto ali do lado do raio-x, né? Do ângulo, né? Sim, Reduziu. sim, sim. E E saiu a foto da. da entrada cirúrgica, né? Saiu da cirurgia. E a foto da direita é outra paciente que ela tinha cerca de 40 graus, hoje ela tá com uns 35, mas esteticamente ela tá muito melhor, né? Muito mais ferida, assim. Esteticamente, por mim, eu diria que ela está com 10. É engraçado como a escolhida às vezes engana quando trata, né? Porque Engana, fica né? esteticamente lindo, mas a escolhida ainda tá lá dentro, né? Mas ela tá muito mais feliz com as meninas, então, né? Ficar O, esteticamente melhor é muito mais. o curioso é que ela tem como se fosse uma mancha, né, do lado esquerdo, por conta da... Da pressão do colete, mas é porque ela acabou de tirar talvez ali na foto, né? Ai, Mas assim, depois que para de usar, a manchinha vai sumindo. tadinha. Mas aí só um exemplo que eu botei. No próximo slide eu coloquei mais uma mocinha que ela também evoluiu bem. Ela foi de 33 graus para 22, também era muito dedicada, fazia o dever de casa direitinho, mãe e pai acompanhando, usava o colete muito bonitinho, tá? Ela também usou o colete modelo 3D, né, do Rigo Chanot. Então, assim, quando ela descobriu, talvez se não tivesse tratado corretamente, poderia ter evoluído para uma cirurgia, porque estava com 33 graus já. Era perto dos 40, dos 50, né, que a gente falou que era cirurgia. Então, agora ela tá com 22, então agora fugiu total da hipótese da cirurgia, tá Ai, terminando não. de crescer, né, tá começando a tirar o colete, já tá na hora de tirar, e daqui a pouco é vida normal.
Mas é para uma vida inteira o tratamento, né? O acompanhamento. Assim, por É. exemplo, eu adulta, essas criaturas aí, criança, sei lá, vai Uhum. chegar um momento que ela vai se despreocupar de dar Hum. um up de 35 para 55 ou não? Então, quando termina de crescer, a gente está na fase já do deslumbre, né? E tira o colete. O colete não adianta mais na vida adulta. Mas esse Ah, método de fazer essa autocorreção, de lembrar, de se policiar na postura um pouquinho, vai ficar na cabecinha dela para a vida toda. E quando o paciente ele tem menos que 30 graus, quando termina de crescer com menos que 30, a escoliose tende na literatura não aumentar. Então a gente fica um pouco mais despreocupado. Mas ainda assim, volta talvez de uma vez a cada ano, uma vez a cada 6 meses, para a gente fazer uma reavaliação para ver se não tem nada piorando, tá? Mas segue fazendo atividade física, talvez uma academia, mas mantendo a autocorreção que aprendeu com a gente dentro da academia também. A gente combina assim. Mas se é uma escoliose que terminou de crescer com mais de 30 graus, a gente manda voltar com um pouco mais de frequência pra gente ir acompanhando um pouquinho pra ver se não vai ter nada de pior na vida adulta. Tá? entendi. E aí o próximo slide eu botei só pra mostrar que é uma pessoa na esquerda, é uma pessoa sem colete, certo? E na direita é a mesma pessoa com raio-x feito com colete em cima dela, pra vocês verem como é que é a correção do colete, tá? Então, assim, não quer dizer que ela ficou com esse grau da direita, quer dizer que é um raio-x feito com a pressão do colete, pra você ver como é que ele empurra bem, né? Quando a gente tem um colete realmente bom empurrando pro lado certo, tá? É por isso que fica aquela marca, né? É. É, porque empurra um pouquinho, né? Fica um pouquinho mais, dependendo da região, A né? Tem algumas. 11 graus, né, de diferença com o colete, né? Tá, na verdade, o da direita ele tá sem a medida até, né? Mas ela tinha 32 no da esquerda, tá vendo? Sem É, colete, tá? O da tá. direita, o direita nem tava com a medição, mas foi quase zerou, né? Ali com o da É, direita, tá? é. Mas não quer dizer que ela reduziu o grau assim, quer dizer que ela pressão do colete. Quando ela tira o colete, ela volta outra vez pros Ela 30 e pouco. Ela tá volta começando, a paciente tá começando a tratar essa agora, né? Só pra dizer que o colete ele realmente empurra, né? Pro lado certo. sim. Aí que eu botei só pra gente discutir um pouquinho, até porque acho que é um assunto legal pra gente debater, né? Qual seria hoje o desafio do tratamento da escoliose, por exemplo, no Brasil? Como eu falei já um pouquinho, tratar realmente corretamente é um tratamento caro, né? Porque o colete é caro, porque talvez um método específico assim para escoliose não é um método que a gente acha, por exemplo, no SUS, né? No atendimento ambulatorial não tem um exercício voltado para isso especificamente. Então, tratar a escoliose de verdade acaba sendo um pouquinho, né? Assim, um pouco pesado pro bolso aí, dependendo da família. E o desafio do SUS é muito esse, né? Porque no SUS eles não têm, talvez, uma verba para comprar um colete 3D. Hoje o colete 3D ele custa, dependendo da região do Brasil, vou colocar entre 4 mil e entre 6 mil. Fica entre 4 e 6, assim, talvez, né? Um valor aí médio, tá? Então, assim, a gente tem que trocar de colete, talvez, a cada ano, que o paciente vai crescendo, então tem que trocar pelo menos um por ano, né? Então não é toda família que pode comprar um colete assim, tá? Então muitas vezes vai pro SUS, fica na fila do SUS esperando séculos para sair aquele colete do pescoço, e nem às vezes demora a sair, às vezes vem um colete ruim, porque ele acaba não fazendo a correção. Então, assim, a minha missão, assim, acho que a gente podia até um dia pensar como que a gente poderia ajudar essa população pensando nesse lado de É, alguma forma, né? eu estou anotando aqui algumas coisas, como é que a gente poderia criar algum um projeto, um método, não sei, alguma coisa que a gente pudesse ajudar essas pessoas. Sim. O que eu pensei até com os meninos, né, antes de vir para cá, assim, a gente poderia pensar uma parceria até com vocês, que conhece muita gente assim, nessa parte aí, né, de trabalho voluntário, dos membros da SBE que quiserem, né, talvez se voluntariar, atender pacientes, assim, carentes de forma mais, ou voluntária, ou com valor mais simbólico, sabe, para atender um pouco mais essa população que não pode vir até a gente no consultório particular, por exemplo, a gente sabe que não é todo mundo que pode, né? Então, pensando assim, a gente poderia começar por aí, e o Como é colete não é todo mundo que faz. a gratuita que você diz, né? Isso, né? Tá. E não sei como é que chama, quem é que faz colete é o quê? Como é que é o nome É, é, dessa? o- é uma empresa, geralmente é o ortesista que faz, né, a avaliação, Ortesista. mas isso. E a gente poderia também falar com algum ortesista que, não sei, que reaproveitasse os coletes, Sim. a A matéria-prima de alguma gente- forma, não sei. sim, ou a gente poderia entrar, eu conheço muitas empresas que fazem, entrar em parceria com alguma empresa para ter talvez um colete mais acessível para alguma parte da pessoa, das pessoas procurarem a gente, por exemplo, né, pensando no trabalho mais voluntário também. Tá. A gente volta a falar sobre isso. Tá. Então, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Esse slide que eu botei até, o próximo slide eu botei na palestrinha que eu dei numa escola uma vez, porque é muito comum ainda ter essa questão de bullying, né? Infelizmente. Ainda mais quando vê uma coisa diferente, o coleguinha senta mais reto, né? Uma coisa que talvez tá aparecendo no uniforme ali embaixo. Então, eu coloquei pra falar que a gente não tem que fazer bullying, tem que fazer amigos, né? Então, assim, acho que quando as pessoas descobrem mais o que é escoliose,
e aprende a falar com o desvio da postura, que é uma coisa talvez até normal, né? Muita gente tem e nem sabe, tá? Então a gente começa talvez a popularizar mais a escoliose, popularizar mais o colete, falar que é uma coisa que vem pra ajudar, e as pessoas perdem o medo de falar que tem, de usar, tá? Hoje a gente tem alguns pacientes, acho que eu tenho uns 15 pacientes no consultório que eles usam colete por cima da roupinha, não estão nem aí, usam por cima, vai pra escola pra todo mundo ver mesmo, tem que mostrar. Então a gente tem que E, trabalhar, teve que falar muito na cabeça para eles entenderem que é um processo, né, que faz parte do crescimento para ajudar, até eles conseguirem se libertar e usar assim tranquilamente hoje. Mas é um trabalhinho de formiguinha. com certeza. E Legal. é isso, pessoal. A sociedade agradece, viu, pela colaboração inicial de vocês, né, por estarem proporcionando esse momento para a gente estar aqui falando um pouquinho sobre escoliose, tá? Adorei a flor, caracterizou a escoliose. Adorei, gostei desse vasinho. Obrigada. Espero que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho do que é a escoliose. Eu falo um pouco rápido demais, mas tentei Não, falar tudo que eu podia falar no tempinho aí que coube. não, foi ótimo. Presidente, você quer coordenar as perguntas? Que nós Não, temos a Cleonice da Tom que está no aguardo. não, pode coordenar, Patrícia, por Pode favor. ser? Então tá. Pode. Cléo, você pode abrir o seu microfone para fazer a Estou com ele sua. aberto. Eu queria primeiro parabenizar, embora ela realmente fale rápido demais. Ela consegue falar mais rápido do que eu. Mas você está de parabéns. Eu queria tirar duas dúvidas. Primeiro, a escoliose é hereditária? Pode ser. Um dos fatores daquela que eu falei que é idiopática, a gente está tentando estudar, pode ser a parte de fator hereditário, pode ser. Sim, Parte porque eu vou te genética, né? dizer que a minha sogra tinha escoliose. Meus sogros eram judeus, meu marido era judeu, e a minha cunhada também é judia. E tanto a minha sogra como o meu marido e a minha cunhada atualmente, eles estão. Quer dizer, meu marido não chegou a esse ponto, mas tinha uma escoliose tão grande e fez tanto tratamento quando eles vieram para o Brasil, porque lá passaram guerra e tudo, e não tinha tratamento no ano que ele nasceu, em 46. Quando ele chegou com 8, 9 anos aqui no Brasil, nadou demais, fez muito exercício e não curou a escoliose dele, porque naquela época só com cirurgia. O mesmo caso da minha cunhada, só que ela, cada dia, ela está reduzindo o tamanho. Isso é normal? Ela está reduzindo o tamanho e a altura, você fala? É. Sim, porque a escoliose, infelizmente, ela é tridimensional e ela faz, assim, quando ela vai piorando mesmo, vai se agravando, ela faz um achatamento do tronco, né? Então a gente vai Uhum. ficando mais curtinho por causa da escoliose. Então, assim, tem que tratar de alguma forma, né? Até para não piorar ainda mais. Pois é, agora o médico, inclusive, parece que a escoliose está provocando osteoporose. Isso pode acontecer? Talvez não por causa da escoliose, mas por todo um processo que talvez ela tenha de causa ali da escoliose por trás, degenerações, aí pode sim provocar uma questão de alteração óssea, né? O osso fica mais poroso. Isso é pior ainda para a escoliose, porque ela pode tombar ainda mais, né? Fica mais instável. Ela está totalmente torta. Desestabiliza. Se a gente puder ajudar de alguma forma, ela mora onde? Aqui no Rio, mas ela já está com 72 anos. Eu não sei se teria algum tratamento, teria? Teria, a gente pode tentar, sim. Eu tenho colegas que atendem no Rio da Sociedade. Vou te passar depois o. Me chama depois no meu WhatsApp. Tem como Tá. a gente saber o número aqui, não sei, pede para as meninas, que eu te mando o contato de quem trabalha por aí. Ela está fazendo tratamento aqui no CREB, que é uma clínica de reabilitação, Mas entendeu? ela sente dor, Cléo? Ela não, o Samuel nunca sentiu dor, ela não sei. E os médicos diziam na ocasião, ô Tainara, que ele ia ficar com tanta dor que ele não ia aguentar, entendeu? Mas graças a Deus ele faleceu por Covid, não foi. Entendeu? Agora, quando eu o conheci, eu achei até daquela época. Quer dizer, eu não tinha conhecimento sobre escoliose, depois é que eu fui me E, informando, parecia que ele não tinha um lado do pulmão, para você ter uma ideia. E hum, graças a Deus ele nunca sentiu dor. Mas, e Cleonice, bom, ele faz exercício, muita natação, muita RPG, muita alguma coisa? Quando Que, ele era jovem, sim. E ultimamente ele fazia pilates. então, isso, isso, desculpe, não sou médico, mas isso deve ter ajudado ele a não sentir isso. dor. Ele, o que Sim, deve ter feito? Ele deve ter trabalhado a musculatura, né, da É. coluna, né, Tainara? E isso, eu acho que isso. isso deve ter melhorado a condição dele, né? Não, Com e ele certeza.
Sempre que ele podia, né, o Patrícia, lá em Teresópolis, ele nadava, entendeu? É Mesmo verdade. chovendo. Sim, com certeza. Mas no caso da toda atividade física é bem-vinda, né? Para essa questão de alívio de dor, principalmente. Mas a escoliose, geralmente, ela não dói. A escoliose só dói quando é um caso realmente grave. Mais que 50 graus, ela começa talvez a ter alguma dor na fase adulta. Na fase adolescente, realmente, praticamente não dói, Ai, tá? Mas aham. no caso dessa senhora de 70 e poucos aninhos que você comentou, É a Cleonice, minha cunhada, irmã dele. é, então, talvez ela possa fazer em alguma atividade física específica, como eu falei, aqueles métodos, né, que são diferentes, para talvez segurar um pouquinho para não aumentar tanto como já tá, entende? Porque operar mais nessa cidade eles não operam, né? Porque tem cirurgia de risco, né? Então eles tentam Não, evitar. nem pode, ela não teria condições nem de operar atualmente. Então tem que fazer alguma coisa para tentar estabilizar. Existem até coletes para essa idade, tá? Para tentar segurar um pouquinho, mas seria conversar com um profissional da área específico mesmo. Eu não sabia. Tá certo. Companheiros, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Porque eu sei que alguns não usam a mãozinha eletrônica. Então, se puderem sinalizar aqui na tela, eu estou conseguindo ver todos. Mais alguma pergunta? Então, eu vou fazer a minha rapidinha. A pessoa Uhum. que por exemplo, quando eu estava esperando a minha filha, sempre tinha aquela questão da medição da coluna, né? E aí, na época, o meu médico pegou, comentou comigo, Patrícia, nós vamos fazer uma cirurgia, porque o desenvolvimento do feto está muito acelerado, para que ela não se desenvolva demais dentro da barriga. Na minha cabeça, era o desenvolvimento só peso, mas ele estava falando para mim sobre a medição da coluna. Essas crianças, esses indivíduos que nascem mais altos, por exemplo, no meu caso, o Harrison é bem mais alto que eu. Então, a nossa combinação gerou um bebê que tendia a ser um bebê muito alto. Segundo ele, a dieta fez com que o crescimento fosse desacelerado, vamos dizer assim. Bebês grandes tendem a ter essa questão da escoliose, tem uma tendência maior? Não tem nada comprovado, assim, que o bebê, por ser muito alto, uma criança que é muito alta vai ter escoliose, não tem uma relação direta, sabe? Por isso que eu falei, tem muitos fatores por trás envolvidos, né? Ó, só pra gente entender umas causas que estão estudando já, por exemplo. Tem uma relação já de algumas, a gente até pergunta isso na avaliação do paciente, né? De fator genético, primeiro, os pacientes têm, por exemplo, um irmão que tem escoliose, um tio que tem escoliose, pode ser que ele tenha uma herançazinha que veio de alguém da família, né? Essa parte hereditária já está comprovada. Tem relação até com a vitamina D. Tem estudos que mostram que quanto mais baixinha a vitamina D quando o paciente está crescendo, pode ser que a escoliose venha a piorar também com o tempo. Tem uma relação aí, né? Um pouquinho aí E até a de vitamina D agora está entrando nisso também, gente. Ah, também. Mas nada muito concreto, tá, Patrícia? Então, tem nada que fale que um paciente que é muito alto vai ter escoliose. Não tem essa relação, não. Tem outras causas mesmo por trás da escoliose, tá? Mas claro que o paciente que é muito alto, ele tende a ficar um pouco mais, talvez, abaixo para frente, tem uma hipercifose, tem um ombro caído, aí tudo bem. Mas uma escoliose, mesmo quando de lateral, ela tem mais causa. Não é só uma postura, assim, que ser alto que vai gerar uma escoliose, não, tá? Tá certo. Bom, alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Porque senão eu vou fazer um resumo do que tem aqui no nosso chat. Vou resumir Oi, eu então. gostaria. Posso só fazer uma complementação? Sim, claro. Pode, Ah, deve. ali a Thay, quando você falou da escoliose do bebê, que ela falou do filho dela, eu não sei se você lembra que tem aquele tipo de escoliose infantil, que ela é bem atípica e ela tem uma remissão espontânea, que pode ter sido o que aconteceu no filho dela, Da que ela Gabriela, é né? uma escoliose é. congênita postural. Ela não é uma congênita de deformidade estrutural. Por isso que ela tem essa remissão espontânea apenas com Uhum. exercício. Ela Tudo é a ver. causada Verdade. pela má posição intrauterina durante a gestação, e daí nos 2 primeiros anos de vida se descobre, mas ao mesmo tempo ela só com exercícios de ativação muscular, como natação, já se resolve e ela tem uma remissão espontânea. Mas essa é extremamente raro de acontecer, por isso que ela não é muito Ah, mas conhecida. extremamente raro, pode deixar que está na minha vida. Então tem grandes chances de ter sido esse tipo, porque Ah, daí muito, ela é mais simples de ter essa remissão, mas ela não é nada comum. sim, muito Entendi. bem lembrado, Laison. Pô, obrigada. É. Mas, Vamos aguardar esse raio-x pra gente saber, então. Tô curiosa. Pô, ele vem agora, apesar que ele vem de feriado, né? Mas eu vou falar com ele. Vou ver se eu marco. Bom, Patrícia, seria bom sim, identificar quem é a pessoa Samsung SMA. é o Cândido.
É o doutor Cândido, que é o Ortopedista. ortopedista. O Legal. tanto o Pedi para ele se Cândido identificar e ele não me respondeu. o Cândido, logo assim que você começou sua fala, ele deu boa noite a todos, se identificou aqui no chat e também parabenizou pelo tema, que obviamente, né, doutor Cândido, muito lhe compete esse assunto, né? Bate no seu coração. Com certeza. Pois é. O mesmo fez a Zélia Carvalho. E aqui no finalzinho, a Senir também se colocou com uma frase pedindo desculpas porque teve que sair, mas agradeceu muito ao tema. E é claro que essas pessoas vão pegar essa sua gravação de hoje, porque o finalzinho da gente, a gente acaba muitas vezes pela questão de compromissos, acaba não vendo até o finalzinho, né? Tainara, Mas, deixa eu só falar uma coisa aqui, Patrícia. Durante um sim, tempo eu trabalhei com massoterapia e eu peguei umas 3 pessoas que tinham esse problema de escoliose. E todas 3 tiveram que operar. Era uma coisa bastante grave, mas ajudava bastante quando puxava, né, a musculatura, assim, dava um alívio imenso nela. Assim, não é o tratamento, né, mas trazia um certo alívio. Sim, ajudou da forma que dava, né? Para aliviar é É, sempre bom. É isso né, aí. mas todas 3 tiveram que operar. Ô, Operaram Tainá, fora daqui do Rio, foram operar nos Estados Unidos. É Hum, verdade. Tainá, nós temos um sim, companheiro no nosso clube que ele já operou a coluna, mas continua com escoliose, e o filho também tem escoliose e operou o ano passado. Não sei como está agora o filho dele, entendeu? sim. Depois, se quiser entrar em contato comigo por alguma dúvida, mas assim, a cirurgia de escoliose a gente fala que é uma cirurgia grande, mas também a gente não tem que ter medo, né? Quando realmente é um grau cirúrgico, a gente tem que ir, tem que fazer cirurgia com um bom médico, né? Com uma boa equipe. E sai da cirurgia também, fazendo fisioterapia, mas depois é vida normal, né? Mas assim, a gente tenta sempre segurar para não ir para cirurgia, que é a nossa missão aqui na fisioterapia. Né? É, Eu acho que é o mais importante, sabia? Quer dizer, os dois são importantes, cirurgia, mas olha, pós-operatório é muito importante. Senão a pessoa não mantém a cirurgia. Essa é a questão. tá Eu queria fazer certo. uma pergunta, Pode faz- falar, Eliane. pode? A escoliose, quais são assim, os primeiros sintomas de dor que as pessoas geralmente manifestam? Porque eu vejo assim, às vezes pessoas sentindo muita dor também só no pescoço, no ombro, e não sei se tem a ver também com a questão da escoliose, ou porque aparentemente você vê muito o meio da coluna, né? Ele se desalinhando. Mas ela também pode começar, talvez, no início da coluna, no final, né? Por ficar muito tempo sentado ou muito tempo em pé, né? Eu queria saber essas Sim, manifestações, assim, geralmente, o que mais aparece, né? O que você consegue identificar mais, que sim. possa É, ser isso. como eu falei, a escoliose em geral, ela não tem uma regra que ela vai gerar dor, né? Então, assim, geralmente a prática clínica a gente vê que geralmente o paciente que sente dor é um paciente adulto, o paciente pequenininho, adolescente, ele tem praticamente zero dor. É incomum a gente ver dor em paciente Entendi. pequenininho. Mas o paciente adulto ele vai ter alguma sobrecarga, até isso porque, por exemplo, uma escoliose mais lombar para a esquerda, talvez ele senta mais caidinho para esse lado o dia todo, sem perceber, ele faz algum movimento que talvez gere mais tensão muscular do lado esquerdo, então vai doer um pouquinho mais. Mas geralmente onde a gente vê que dói mais é mais localizado bem em cima da coluninha, perto da coluna, né? Na musculatura em volta ali que sustenta, tá? Entendi. Tá, Mas não ok. tem, não tem essa regra de relação de dor com escoliose. Mas quando é um grau grave, um paciente mais velho pode ser que tenha um histórico de dor, sim. E tem as comorbidades da escoliose quando é um grau muito grave, né? Por exemplo, quando é um grau gravíssimo, começa a ter algum comprometimento pulmonar, né? De insuficiência respiratória, mas só quando é um grau muito grave, que não tem tratamento, então evolui para casos assim mais perigosos. E o raio-x basta para identificar a escoliose? Sim. Ou precisa de mais alguma coisa para confirmar? A gente faz assim, quando o paciente vem pra gente sem saber se tem escoliose, a gente tenta evitar um pouquinho a radiografia, porque muita radiação também é ruim, né? Então a gente faz primeiro uma Uhum, avaliação física.
Então, uma forma de descobrir, a gente faz muito teste de Adams, que é aquele teste que eu mostrei no slide, que o paciente leva a Uhum. mão no chão e o examinador fica atrás, né, vendo se tem aquela alteração de um lado mais alto que o outro. A gente usa essa regrinha que a gente chama de escoliômetro, pra gente saber quanto é que ele tem de rotação, tá? Então, a literatura Entendi. mostra que o paciente tiver mais que 5 a 7 graus de inclinação, geralmente é um indício de escoliose. A gente faz a regrinha, faz a avaliação, aí manda fazer o raio-x e tá comprovado que tem escoliose, né? Entendi, tá ok. Obrigada, hein? Nada. Presidente, Mas alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Então, eu vou pôr. Presidente, você pode ler o certificado da nossa palestrante? Obrigada aí pela oportunidade. nada. Eu que agradeço a vocês todos. Está com o microfone fechado. Eu não consigo ler, porque eu estou sem óculos. É por isso que eu perguntei. Ela está recém-feita a cirurgia. Peraí, deixa eu pôr de novo. Estou E vou achando que Está já fazer. operei aparecendo, Patrícia. Oi? Já está aparecendo aqui. Já? já. Então tá. É que para mim as coisas aqui hoje não estão muito normais, não. Você quer que leia? Peraí. Certificado de agradecimento. O Rotary Clube de Nova Iguaçu Leste confere a Tainara Stelzer, fisioterapeuta e presidente da Sociedade Brasileira de Escoliose, o presente certificado em agradecimento pela esclarecedora palestra intitulada Tratamento da Escoliose no Brasil, Sociedade Brasileira de Escoliose, Nova Iguaçu, 28 de agosto de 2024, assinado pela nossa presidente Gabriela Fernandes. Adorei, que lindo. Nós vamos fazer chegar às suas mãos, viu? Vamos dar um jeito. Eletronicamente é muito fácil. É, Sua vinda ao Rio não acontece com frequência, não? Não, tem tempinho que eu não vou no Rio. Tem um tempinho, Mas, é. mas não se preocupa não, se não der para mandar, eletronicamente já tá ótimo. Tá certo. Eu, particularmente, antes de passar a palavra à nossa presidente, eu fico muito feliz, viu, Tainara? Porque os encontros, de pessoas que chegam até o Rotary são muitas histórias de encontros improváveis. Você foi um deles. E eu fico muito satisfeita, com encontros como esse, onde a gente consegue ter um encontro produtivo, tão agradável, e quem sabe de uma ação social no futuro, né? Então a gente vai namorar a sociedade brasileira e vamos ver o que que a gente pode fazer para fazer essas duas forças se encontrarem e serem cada vez mais produtivas para a nossa sociedade que já sofre tanto, né? Isso, com Presidente. certeza, eu acho que pode Ah, falar. sim, sim. não, pode falar. Não, eu ia falar que, mais uma vez, agradecer, eu acho que é isso, acho que a gente tem uma missão agora de unir forças aí de vocês, do Rotary, né, com a sociedade, pra gente tentar ajudar mais pessoas com escoliose, né, pra gente pensar em, acho que várias cabecinhas pensando, a gente consegue ter mais ideias legais daqui pra frente. Com certeza. Gabi, é Posso? com você. Tá bom, obrigada. Bom, eu acho que não acredito no acaso. Eu acredito naquilo que a gente faz que acontece com a gente, sabe? Então, assim, independente de conseguir ou não ajudar todas as pessoas que a gente tem no coração e que quer ajudar, é, é esse conhecimento que daqui para frente a gente vai conseguir falar para outras pessoas e para outras pessoas, e isso vai criando uma rede, uma teia produtiva, né? Bom, eu te agradeço muito, né? Agradeço a tua equipe aí que está aqui com a gente, Tainara, e, bom, agradeço aos. Eu fico muito pensativa, sabe, quando a gente tem essas coincidências, chamadas coincidências, porque a gente pode até achar que só tem um motivo para a gente se encontrar, que seja fazer um projeto legal. Não, eu acho que tem o nosso eu nisso tudo, né? Uma futura visita, a Vitória, ou você vindo aqui, enfim, ou qualquer movimento que venha. Então, assim, agradeço imensamente as pessoas que puderam estar aqui hoje, os nossos associados do nosso Clube Nova Iguaçu Leste. Fala, meu amor. É que eu cometi uma gafe aqui muito grande. O que foi? O Samsung
Aliás, onde que está a Ariane? Junto com a Ariane, pelo que eu estou entendendo, nós temos a presidente Rebeca, do Interact. Ah, Eu, me desculpa, meu amor, ela está me mandando mensagem no WhatsApp paralelo, Sim. mas eu estou crente que ela estava falando de uma outra reunião. Eu pensei que ela estivesse em outra sala e não nesta sala. Desculpe então, a gafe, presidente. É uma presidente da nossa juventude, na faixa etária de 12 a 18 anos. Rebeca então, tem 12 anos e não foi apresentada. Perdão, meu amor. então aproveita, Rebeca, que você assistiu essa reunião e comenta amanhã, no recreio, com as suas amigas que você assistiu essa palestra, foi muito legal, que você tem que perceber se você está andando um pouquinho torto ou está sentando de uma forma assim, o assado. Então, assim, tá vendo? Já temos uma menina de 12 anos que vai botar para frente esse cuidado, né, com a escoliose. Ô, Patrícia, o Rebeca, Samsung. abre a tela e dá um oi pra gente. Tá ruim aí? Tá de pijama? Patrícia, Não tem problema não, que ninguém vai ver o pijama. Eu tô Fala, de pijama. Cleo. Boa Faz não, mal, noite. não. Cândido não, é a mãe da Salma. Ah, sim, sim. Ah lá, ela lá. Pois é, ela não se identificou, seria bom colocar o nome Mas é que aí dentro. trocou. Trocou. É, Saiu o Cândido e entrou ela. bom, tudo bem. Eu estou Muito te bom. O agradecendo a importante é mensagem. estarem todos aqui. É. A Rebeca vai entrar? Rebeca tá aí. Abre, Rebeca. Mostra só o rosto. Para Foi que trocar de roupa? Ah lá, vai trocar de blusa. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Quero ver você fazendo já a sua avaliação depois, hein? Minha filha, quando acabar essa reunião, a mãe dela já tá botando ela dobrada. Você não tá entendendo. Já vai fazer a medição. Obrigada, Rebeca. Gabriela, Oi. Nada, bem. deixa eu fazer rapidinho a estatística aí. Sim, sim, eu ia te Tá? pedir. Tá, Pode fazer agora? pode, meu amor. Nós tivemos em nossa reunião 4 presidentes, 5 clubes presentes, 18 entre os convidados e as companheiras dos outros clubes, 18 pessoas. E eu ia falar realmente da Rebeca, porque eu vi na hora que ela escreveu no chat. Eu ia colocar. Nós tivemos a presidente do SER, a Diva, do Vesper, a companheira Patrícia Magluta, o nosso clube, né? Nossa presidente é a Rebeca, presidente do Interact Rotary Clube Interact Nova Iguaçu Leste. Tá A bom. todos, obrigada. Obrigada, Marlene. Bom, pessoal, obrigada. E assim, é no lema, né? Magia do Rotary que a gente faz a diferença, né? E eu digo que o Nova Iguaçu Leste é peculiar em fazer magia, né? Por quê? Porque a gente se gosta muito, a gente se respeita muito. Então, agradeço imensamente